Olha aí, ó, se o sujeito da oração for um pronome indefinido ou a palavrinha ambos, aí a próclise também será obrigatória. Se essas palavrinhas forem o sujeito. Professor, e como que eu sei o que é sujeito? Que eu não sei, você sabe, vou te ensinar agora, tá? Se não sabe, vai aprender. É só você perguntar quem ou o que, quem ou o que antes do verbo. Aí o verbo é X9, o verbo te conta tudo. Olha só, ninguém me ajuda agora? Ninguém me ajuda agora? Quem me ajuda agora? Ninguém, sujeito. Poucos nos estendem a mão em momentos difíceis. Quem nos estende a mão em momentos difíceis? Poucos. Sua resposta sempre vai ser o sujeito, tá? Ambos tratavam-me com cortesia. Tá até errado, né? O correto é aqui, ó. Ambos me tratavam com cortesia. Quem me tratavam com cortesia? Ambos, sujeito. Então, quando o sujeito for a palavrinha ambos ou algum pronome indefinido, próclise, tá? O pronome vai ser atraído por essas palavras. Gente, é muita regra mesmo. Aqui eu tenho que admitir que é. E tem que estudar e tem que saber. Aqui tem mesmo. Por que aqui está errado? Está errado, porque acabei de falar. O pronome é atraído pela palavrinha ambos, quando ela é sujeito. E aqui ela é sujeito. Bom, tá ali, ó, os pronomes indefinidos, coloquei ele no cantinho para vocês se lembrarem. Quando eles forem sujeito, eles atrairão o pronome, tá bom? Nas conjunções subordinativas, essas conjunções, elas atraem o pronome também. Inclusive, neste curso, eu trarei para vocês o sentido, né, dessas orações subordinativas e das conjunções também, porque essa banca ama perguntar qual que é o sentido da frase quando essa conjunção aparece. E aí você, identificando a conjunção, você já bate o olho e já sabe qual que é o sentido da frase. E até a própria frase te ajuda a desvendar ali o sentido dela. A banca adora perguntar isso. Então, vocês irão conhecer logo, logo quais são as conjunções, tá? Então, fique tranquilo. E você está aprendendo aqui que o pronome sempre vai ser atraído por essas conjunções, tá? Aqui, ó, o pronome sendo atraído por essas conjunções. Tudo bem? Ela não quis a blusa, embora lhe servisse. Aí nós temos uma conjunção concessiva, tá? Fazendo uma concessão, não queria, né? Não servia. Cadê? Ela não quis a blusa, embora... Ah, tá. Servia a blusa, mas ela não queria. Uma concessão. É necessário que eu traga de volta. Aqui nós temos uma conjunção integrante. Comprarei o relógio se me for útil. Então, isso aqui indica o quê? Uma condição. Se me for útil, eu comprarei. Então, tá aí. Não fique desesperado, porque nós vamos aprender isso aí, essas conjunçõezinhas, o sentido de cada uma delas. Mas, por hora, você tem que se lembrar o quê? Que o pronome é atraído pelas conjunções subordinativas. Tudo bem? Olha só. Você vai aprender, lá daqui a pouco, que quando o verbo está no modo gerúndio, tá? Gerúndio é quando o verbo termina com NDO, amando, estudando, sonhando, cantando, brincando. Então, quando o verbo termina com NDO, ele é chamado de gerúndio, é um dos nomes do verbo, gerúndio. Quando termina com R, infinitivo. Quando termina com DO, particípio. Quando termina com NDO, gerúndio. Quando o verbo está no gerúndio, vai ocorrer a ênclise. O pronome vai estar depois do verbo. Professor, e por que aqui está antes do verbo? Por conta da preposição. É como se a preposição em aqui, ó, quando existir a preposição em mais o gerúndio, o verbo no gerúndio, aqui no meio vai estar quem? O pronome. Só nesse caso, só quando a preposição vier no início. E essa forma também é uma forma de escrita linda, em se tratando de Brasil, em se tratando de alguma coisa, tá? Em se pensando em descanso, tá bom?
é uma forma linda de escrever também, tá? Muito culta, principalmente se você ainda acerta a colocação do pronome, né? O pronome vai vir aí no meio, tá bom? Aqui é bem tranquilo em frases exclamativas e interrogativas. Se a frase for exclamativa ou interrogativa, próclise é obrigatória. É obrigatório o uso da próclise em frases exclamativas e em frases interrogativas. Pronto, acabou. Exclamativa, interrogativa. O pronome tem que vir antes do verbo, antes do verbo, antes do verbo, antes do verbo. Simples assim, tá? Nas conjunções coordenativas alternativas, as conjunções alternativas, elas também atraem o pronome, tá? Quem são as conjunções alternativas? Aquelas que dão uma ideia de escolha, de alternância. Ou, ora, ora, seja, seja, quer, quer, tá? São conjunções alternativas. Então tá aqui, ó. Ora se diverte ou se diverte, desculpa, ou fica em casa. Então aqui, ó, pronome é atraído pela conjunção. Ora se dizia cansado, ora se animava outra vez. O pronome atraído pela conjunção coordenativa. Tá certo? Belezinha? Aí você anota aí as conjunções que eu acabei de falar. Ora, ora, quer, quer, ou sozinho, seja, seja, tá? São as conjunções aí alternativas que mais aparecem. E nas orações introduzidas por pronomes relativos. O que é um pronome relativo mesmo, prof? Pronome relativo é aquele que retoma um nome. Porque pronome, né, ele sempre aponta para um nome. Por isso chamado de pronome, tá? E os relativos são aqueles que sempre vão retomar, sempre vão fazer referência a um nome que já foi dito. Os pronomes relativos, quem, que, o qual, a qual, cuja, cujo, onde, quanto, tá? São os pronomes relativos. Olha só, foi aquele colega quem me ensinou a matéria. Esse quem aqui aponta para quem? Para colega. O pronome relativo ele sempre vai apontar para um nome, ó. Há pessoas que nos tratam com carinho. Esse que aponta para quem? Há pessoas que nos tratam com carinho. Aqui é o lugar onde te conheci. Esse onde aqui retoma o quê? Lugar, tá? E aí, o que acontece? Olha aqui, quem está atraído pelo pronome relativo? Esses pronomes oblíquos. Ô, gente, os pronomes oblíquos também adoram atração, né? Porque, pelo amor de Deus, tá vendo? Então, é isso, ó. Todas as vezes que os pronomes relativos introduzirem uma oração, foi aquele colega, aqui vem, quem me ensinou a matéria, tá? Há pessoas que nos tratam com carinho. Aqui é o lugar onde te conheci. Então, aqui nós temos os pronomes relativos introduzindo a nova oração. Lembrando que uma nova oração, por quê? O que é oração? Uma frase que tem verbo, tá? Aqui nós temos duas orações, ó. Foi, ensinou. Então, aqui é a primeira oração, aqui é a segunda. E o pronome relativo está introduzindo. Aqui o verbo, então aqui eu tenho uma oração e aqui eu tenho outra oração, ó, o verbo aqui. E o pronome introduzindo essa nova oração. Aqui nós temos o verbo, aqui é o lugar. Primeira oração e aqui é a segunda oração. E o pronome relativo está introduzindo essa segunda oração. Então, todas as vezes que o pronome relativo introduzir a oração, o pronome vai ser atraído por ele. Tudo bem? Tudo isso que eu falo que não está escrito aqui, copie. Pause o vídeo, volte o vídeo, copie tudo. Tudo bem? Os pronomes demonstrativos também atraem os pronomes oblíquos. Olha só. Quem são os pronomes demonstrativos? Isto, esta, este, essa, aquilo, aquela, tá? Os plurais. Então, olha só, estão aqui os pronomes e quem é que está do ladinho dele? Os pronomes oblíquos, sendo o quê? Atraídos pelos pronomes demonstrativos. Eu sugiro que você faça um fluxograma, colocando assim, ó, casos da próclise. Aí você vai colocar aqui, ó, tudo bonitinho, ó.
Palavras de sentido negativo, advérbio, pronome indefinido e a palavra ambos, sendo sujeitos da oração, tá? Aí você vai colocar frases exclamativas, pulei um bocado aí, né, gente? Interrogativas, e aí você vai colocando. É mais fácil você olhar para o fluxograma, para o resuminho, e se lembrar das regrinhas, do que ter que voltar toda hora para olhar regra por regra. Coloca aí, ó, prega na sua frente, na sua mesinha de estudo, e aí toda hora você bate o olho igual a de acentuação. Prega lá, nunc se vos leixão, o e ons, oxítonas, a, e, o, tá? Ditongo aberto, e, ens, você não esquece, você não vai esquecer, tá? Tem que toda hora bater o olho para se lembrar. Português, a manha é essa. Quando tem muita regrinha, a gente tem que ser mais esperto que elas. Vamos fazer um resumo aí, toda hora bater o olho nelas. Quero ver se elas não ficam agarradas na minha cabeça, né? Vão ficar, vão ficar. É prática, muita prática.